Olá pessoal, me chamo Antônio Cavalcante, sou graduando do curso de Engenharia Civil pela UFAL Campus Sertão, faço parte do grupo PET Engenharias e nesta aula nós iremos abordar o assunto da disciplina Estrutura de Concreto 1, que é a armadura longitudinal em vigas sob flexão normal. Inicialmente, para introduzirmos o assunto, vamos falar um pouco sobre esse elemento estrutural que são as vigas. Então, as vigas de concreto armado são elementos estruturais compostos por concreto e aço, cuja finalidade é compor um sistema estrutural, seja de uma residência, comércio, edifício, etc. E, em geral, as vigas absorvem as cargas provenientes das lajes e as descarregam nos pilares ou em outras vigas. Então, as vigas elas são um elemento de todo o sistema estrutural de concreto armado, né, que tem como principal objetivo absorver as cargas provenientes da própria estrutura e de tudo que compõe o edifício estudado, e todo esse carregamento é feito, no caso, a distribuição em seguida para os pilares. Elas sempre descarregam normalmente nos pilares ou também em outras vigas. Então, para se fazer o dimensionamento de uma viga de concreto armado, nós precisamos nos basear em diversas normas, sendo que a principal delas é a NBR 6118 de 2014. Algumas outras normas, elas são utilizadas para auxiliar nos cálculos de dimensionamento, como exemplo a NBR 6120, que fala sobre as cargas de cálculo, a NBR 8681, que são as ações e segurança nas estruturas, e todas essas normas elas contribuem significativamente para o dimensionamento não só das vigas, mas dos demais elementos estruturais. Então, para que seja realizado um correto dimensionamento, é necessário inicialmente analisar as características e carregamentos da viga, escolher os parâmetros e valores de cálculo, baseando-se nas condições do ambiente, materiais utilizados, resistência dos materiais, determinar os esforços solicitantes e seguir o passo a passo necessário. Então, para que o dimensionamento do elemento estrutural, neste caso a viga, ela seja feita da forma correta, é necessário observar diversas características. Então, o passo a passo nós podemos considerar como sendo algo que pode ser replicado em outros dimensionamentos, mas cada dimensionamento tem suas particularidades, que vão desde o ambiente onde a viga será colocada. Neste caso, depende também se a viga será moldada em loco, se será pré-moldada. Tem que atentar-se à questão dos materiais utilizados, a adotar as resistências, né, dos materiais, como já foi dito, para que tudo isso seja considerado nos cálculos. Então, inicialmente, antes de entrarmos na teoria do cálculo em si, da armadura da viga, é necessário entender por que é necessário armar a viga, né, longitudinalmente, e é justamente por conta deste esforço que nós iremos apresentar, que é a flexão normal simples. A flexão normal simples é um esforço interno que ocorre nas vigas quando o plano do carregamento ou da sua resultante é perpendicular à linha neutra. Ou seja, a linha neutra é a linha da seção transversal em que a tensão é nula. Então, nós temos aqui como exemplo essa viga aqui, que tem um carregamento distribuído, e esse carregamento distribuído, como foi falado anteriormente, é proveniente de todas as ações, seja de parede, de laje, que está descarregando aqui nesta viga, né, que tem uma seção aqui representada por 15 por 30. Então, este carregamento faz com que ocorram tensões internas, né, esforços internos, e esses esforços internos, além daqueles esforços das reações que nós conhecemos, que são esforço cortante e momento fletor, o momento fletor em si, ele causa, né, como particularidade, a flexão, neste caso flexão simples, que faz com que ocorra aqui em uma seção transversal da minha viga, este comportamento de forças aqui de compressão em uma parte e de tração em outra parte.
certo? Então, a linha neutra, como foi falado, é o local da viga onde não ocorrem tensões e, consequentemente, também não ocorrem deformações. Ela é o ponto de transição entre a compressão e a tração. Então, a flexão normal simples ela é proveniente apenas do momento atuante na seção transversal. Não existem forças diretamente aplicadas aqui na seção transversal. Então, entendendo que o dimensionamento da longitudinal das vigas, no caso a flexão simples, ela é proveniente de um carregamento, seja ele distribuído ou também aplicado em um ponto, ele vem justamente dessas cargas distribuídas e a partir disso ocorre é, a flexão. Então, algumas considerações inicialmente devem ser levadas em conta para o cálculo. Quando ocorre a questão da flexão nas vigas, existem, no caso, estádios de deformação de uma viga de concreto na flexão normal simples. Esses estádios, eles são referentes, no caso, à intensidade do momento atuante. Ou seja, à medida em que eu vou aumentando esse momento, à medida que eu vou aumentando o carregamento na viga, o momento fletor também ele vai aumentar e é possível fazer algumas análises a cada momento que eu consigo aumentar estas cargas e, consequentemente, o meu momento fletor também aumenta. O estádio 1, que é considerado o primeiro estado de deformação, que seria, nesse caso, um estado elástico, é representado aqui ó, por essa primeira viga, onde no carregamento as tensões de tração elas não superam a tensão resistente de tração do concreto. Ou seja, o concreto em si ele ainda consegue resistir aos esforços de tração aqui na parte inferior da viga, no estádio 1, que é o estado elástico. No estádio 2, não é considerado mais que o meu concreto ele resiste ao esforço de tração. Com isso, entra neste caso aqui a armadura para combater os esforços de tração. E o concreto apenas fica com a resistência do esforço de compressão. E por fim, o estádio 3, que é conhecido como estádio já de fissuração, é o momento mais crítico onde a minha distribuição de tensões ela já muda, ocorre um aumento aqui das tensões e como nós podemos perceber aqui, a cada estádio as tensões elas aumentam e no estádio 3, no caso, corresponde ao estado limite último, que é onde ocorre a majoração das ações, a minoração da resistência do concreto e o cálculo o dimensionamento em si, ele será baseado justamente nesse estádio 3, que é o estádio mais crítico que nós devemos analisar. De forma mais detalhada aqui, o estádio 3, ele ocorre o seguinte, pelo fato de existir, no caso, esse momento atuante na seção transversal, ocorrem aqui também, aqui são os meus gráficos, né? A distribuição de tensões e este aqui é a distribuição de deformação, onde nós podemos perceber aqui a deformação do aço e aqui em cima a deformação do concreto. Aqui passando a linha neutra e a minha distribuição de tensões do concreto, ela fica desta forma. Fica como sendo uma tensão máxima, que é a tensão resistente do concreto, de 0,85 FCD. O FCD é a resistência de cálculo do concreto. É uma resistência já minorada, mas ainda assim colocamos o 0,85 multiplicando o FCD. Esse 0,85 ele é proveniente de mais algumas considerações acerca de experimento feito para encontrar o FCK, a questão de quando se é encontrado o FCK nos experimentos, ocorre que a ação colocada no corpo de prova ela é feita de forma imediata. Então, existe aí uma certa correção, porque neste caso, nós sabemos que o concreto ele tem uma maior resistência para cargas aplicadas rapidamente. Então, essa correção que está embutida no 0,85 é a correção conhecida como efeito Rush, né? De que a cada tempo que vai passando, o concreto ele vai perdendo um pouco a sua resistência. E aí,
É feita uma consideração aqui na questão da distribuição de tensões para poder realizar o cálculo, onde nós temos que a minha altura, né, da distribuição de tensões, ela vai ficar sendo considerada como y igual a 0,8x. O meu x é a altura da linha mais tracionada, da linha mais comprimida do concreto até a linha neutra. Então, para conseguir realizar o cálculo de forma mais simplificada, consideramos uma distribuição de tensões aqui retangular do meu concreto, de resistência no caso, onde é feito aqui essa altura y igual a 0,8x. Então, essa configuração de resistência do meu concreto, ela é feita para o estádio 3, que é o estádio último, no caso, estado limite último. Outra consideração de cálculo na questão da flexão simples, que nós temos que compreender antes de entrar no cálculo propriamente dito, diz respeito aos domínios de deformação na seção transversal. Então, nós podemos ver que existem aqui algumas seções transversais de viga, e o que deve ser entendido é que os domínios de deformação são situações que nós estamos analisando dentro já do estado limite último, e esse estado limite último, ele que leva, no caso, já à ruína da minha seção transversal, da minha viga, ele pode ocorrer de diversas formas, seja pela tração completa da minha seção transversal, seja pela compressão, ou seja pelos dois, que é considerado neste caso a flexão. Então, nós temos aqui alguns domínios de deformação que podem acontecer, partindo aqui do domínio 1, que corresponde aqui no nosso gráfico a toda essa região aqui, dentro deste triângulo de número 1, onde toda a minha viga aqui, a minha seção transversal, ocorre a tração, né? Neste caso é uma tração não uniforme, e a minha linha neutra ela não aparece aqui na minha seção transversal porque existe apenas tração. Já no domínio 2, nós começamos a ter também tanto a tração como a compressão. Neste caso aqui, percebemos que a minha tração ela está correspondendo ao estado último do aço, né, de escoamento do aço, com a deformação de 10 por mil, e o meu encurtamento aqui, a compressão no concreto, ele vai desde zero até o seu limite, que é de 3,5 por mil de deformação. Então, a ideia para se trabalhar no cálculo da flexão simples é trabalhar entre os domínios 2 e 3. Por quê? Esta linha aqui ela representa como se fosse a seção transversal da minha viga. Perceba que os domínios 2 e 3 é onde ocorre aqui, neste caso, a linha neutra, neste caso, ela vai estar passando entre esses domínios. Então, o que é que acontece? Quando nós conseguimos realizar o cálculo da flexão para a resistência tanto do concreto como do aço atuando aqui, nós buscamos sempre aproveitar ao máximo a contribuição tanto do concreto como do aço. Não faria sentido, por exemplo, calcular a tração, no caso, a flexão simples, para apenas a tração do aço, pois assim o meu concreto não estaria contribuindo em nada. Então, a ideia é sempre trabalhar entre os domínios 2 e 3, e ainda como imposição da norma para a questão de ductilidade mínima do aço, deve-se respeitar a relação x sobre d igual a 0,45, que nós iremos ver posteriormente. Então, entrando agora no cálculo da armadura longitudinal em si, né, sabendo já que existe a questão da flexão, onde ocorrem os momentos internos, existem aí os domínios de deformação, e nós precisamos encontrar, principalmente, uma seção de concreto, bem como a área de aço, que possa combater esse momento, essa flexão, e aí, para que, neste caso, a minha viga seja dimensionada corretamente. Inicialmente, precisamos entender aqui o que está ocorrendo na minha seção transversal. Existe aqui o nosso momento atuante, o MD, e esse momento atuante ele faz com que ocorra uma reação interna das minhas forças, ou seja, aqui eu tenho a minha reação do concreto, o estado aqui nesse caso é a distribuição de tensões que tem uma carga resultante aqui
pontual RCC, que fica no meio aqui da minha distribuição de tensões. Como sabemos, é y igual a 0,8x de altura, então ela fica exatamente aqui no meio, ou seja, em y igual a 0,4x. E aí, essa carga aqui no concreto, né, tanto no concreto como no aço, ela precisa resistir ao momento externo. Ou seja, o somatório aqui, ó, o momento das forças internas, que são essas duas forças, a do concreto e a do aço, em relação a qualquer ponto, no caso, em relação ao centro de gravidade da armadura, né? Que nós vamos analisar o centro de gravidade dessa armadura aqui de baixo, ela deve ser igual ao momento externo de cálculo. Então, o nosso momento externo de cálculo é o MD. O MD, nesse caso, tem que ser igual ao meu momento interno, que nós vamos fazer aqui como sendo a força atuante no concreto, Fc, vezes o meu Z, que é o braço de alavanca, como nós podemos perceber aqui, visto que o cálculo está sendo feito em relação à minha armadura, aqui da parte inferior. E aqui nós temos, nesse caso, MD como sendo o momento de cálculo. Neste caso, já é o momento majorado em 1,4 vezes o momento característico. O Fc, que é a força atuante no concreto, que, observando aqui as nossas forças atuantes, conseguimos também já compreender que a minha força atuante no concreto deve ser igual à minha força atuante no aço, para que ocorra aqui o equilíbrio da minha seção. E Z, como havia dito anteriormente, é o braço de alavanca. Partindo desta condição, vamos encontrar a posição da linha neutra. Conhecendo a posição da linha neutra, é possível saber o domínio que a peça está trabalhando e, com isso, calcular a resultante das tensões de compressão e o braço de alavanca. Então, sabemos que a força do concreto aqui, vindo agora da fórmula de que tensão é força sobre área, aqui eu tenho a minha força. A tensão é a tensão resistente do concreto, que é 0,85 vezes FCD, e a minha área, no caso, é a base, BW, vezes a altura, 0,8x. Essa área aqui é a área de compressão que nós estamos analisando, que vai me dar a força do concreto. O meu braço de alavanca, ele é a minha altura útil D menos 0,4x. Essa parcela é a parcela que fica acima do ponto de aplicação da minha força, o que dá o meu braço de alavanca. Então, substituindo Fc e Z na fórmula encontrada de MD, nós ficamos com esta expressão e, fazendo algumas considerações e algumas modificações matemáticas aqui, nós isolamos o valor de x, que é a posição da linha neutra, e ficamos com esta fórmula aqui. Perceba que a minha posição da linha neutra ela fica em função tanto da minha altura útil, como do meu momento, da minha base e da resistência do concreto. O cálculo da área necessária de armadura, né, neste caso é o que nós estamos procurando, ou seja, a força na armadura Fs ela vem do produto da área de aço pela tensão atuante no aço, Fs. Então, o que nós podemos concluir é que o MD, que é o momento atuante, ele vai ser igual ao Fs vezes Z, que é, no caso, o momento interno, que como o Fc, que é a tensão do concreto, a força do concreto, é igual à minha força no aço, então teremos também que o meu MD vai ser igual à força no aço, força da armadura, que é Fs vezes Z, que por sua vez o Fs, agora colocando em evidência, fica igual a Md sobre Z. E como vimos aqui, o Fs também, vindo na relação de tensão é igual a força sobre área, vai ser igual ao meu F'S, que é a minha tensão atuante no aço, vezes a área de aço. Fazendo as modificações e manipulações matemáticas necessárias, conseguimos aqui isolar a minha área de aço, que vai ser igual ao meu momento atuante de cálculo sobre o meu braço de alavanca Z vezes a minha tensão atuante no aço. Então, esta aqui é a fórmula onde nós conseguimos encontrar a área de aço necessária para combater um momento atuante
na minha viga que está submetida à flexão simples. E aqui ainda podemos substituir o meu Fs, que é a tensão atuante no aço, pelo FyD, que é justamente a minha tensão de escoamento, que é quando nós conseguimos aqui fazer com que a minha peça ela trabalhe nos domínios 2 e 3, considerando neste caso FyD como sendo a tensão de escoamento. Partindo agora do que nós vimos, vale lembrar que a altura da minha linha neutra, ela sempre está em função de D. Mas, normalmente, quando nós vamos iniciar o cálculo de uma viga para dimensioná-la, nós não temos ainda a sua altura. Então, para definir a altura mínima necessária de uma seção com a armadura simples, é preciso seguir alguns procedimentos. Ou seja, inicialmente nós conseguimos calcular as minhas ações e em seguida temos que encontrar uma altura mínima para em seguida também encontrar a armadura mínima necessária para combater estas ações. A menor altura necessária, Dmin, para a seção resistir a um momento MD, é aquela em que a posição da linha neutra acarreta o maior momento que a viga é capaz de resistir. Ou seja, deve-se respeitar a ductilidade mínima imposta pela NBR 6118/2014, ou seja, com o limite de x sobre d igual a 0,45. Então, este limite quer dizer que o meu x sobre d ele não deve ser exatamente igual a 0,45. Ele é menor ou igual a 0,45. E isso nos garante que, para os concretos, no caso de classe até C50, o meu aço ele vai ter a ductilidade mínima necessária imposta pela NBR 6118. E com isso, substituindo agora o x na minha equação inicial da linha neutra por 0,45 vezes d, que é o meu caso máximo de altura que eu posso ter aqui na equação do momento, nós vamos ter esta configuração de MD e fazendo as substituições e manipulações necessárias, nós encontramos aqui que a minha altura útil, fazendo aqui as simplificações, tem que ser igual a 2 vezes a raiz de MD sobre BW e FCD. Neste caso é a resistência do concreto. Então, a partir desta fórmula do D mínimo, qual seria a minha armadura necessária? Então, sabendo que a minha relação x sobre d é igual a 0,45, e já isolando o x, nós temos estes valores. O meu braço de alavanca continua sendo o d menos 0,4x. E agora, substituindo o meu valor de x no valor aqui do braço de alavanca, nós encontramos essa configuração. E aí, nós temos também que a minha área de aço, ao encontrar neste caso aqui o Z, nós substituímos ele aqui. E a minha área de aço para o meu D mínimo é igual ao MD, momento de cálculo, sobre o braço de alavanca vezes a tensão de escoamento do aço. Após encontrar a área necessária, é preciso detalhar as armaduras, ou seja, temos que encontrar as melhores opções de barras de aço para colocar nesta viga, o espaçamento e fazer todas as verificações necessárias. Então, esse detalhamento ele é muito importante e aí iniciamos pela quantidade de barras, ou seja, a quantidade de barras e seu arranjo, ela devem atender às prescrições da NBR 6118 de 2014. Deve-se levar em consideração questões como as operações de lançamento e adensamento do concreto, de modo a permitir que ele penetre com facilidade em todos os vazios da viga, bem como assegurar que haja espaço para vibração. Então, essa já é uma parte onde devemos pensar principalmente na execução da viga, ou seja, não adianta apenas encontrar a área necessária, mas sim também encontrarmos aí os tipos as barras e quantidade de barras que sejam melhores para a execução desta viga. Aqui nós temos uma tabela que resume aqui a área de aço conforme o número de barras, onde usualmente, né, de forma comercial, nós temos essas bitolas aqui de barras de 5, 6,3, 8 e assim sucessivamente, e aqui as suas áreas de aço. Então, supondo que eu realize um cálculo de uma viga
eu obtenho lá uma área de aço de 2 centímetros quadrados. Eu tenho algumas opções. Neste caso aqui, eu poderia, por exemplo, optar por colocar aqui para o diâmetro de 8. Eu poderia colocar aqui, ó, veja que aqui é 2 centímetros quadrados, então é equivalente a 4 barras, então seriam 4 barras de 8. Ou eu posso também colocar aqui, ó, esse que seria o valor maior para a bitola de 10, 3 barras de 10, que teria uma folga de 40 centímetros quadrados, ou ainda assim colocar duas, no caso, duas barras de 12,5, que tem um total aqui de 2,5 centímetros quadrados. Então, esses arranjos eles precisam ser avaliados para que a escolha seja a melhor possível. Então, ao escolher as barras, é preciso analisar o espaçamento entre elas, ou seja, os espaços entre as barras longitudinais devem ser projetados para possibilitar a introdução de vibradores, evitando que ocorram vazios e segregação dos agregados, como já foi mencionado anteriormente. É preciso ter aqui garantir um espaçamento para que ocorra aqui a introdução da agulha dos vibradores, concreto seja adensado, vibrado e assim evitando aquelas patologias que ocorrem na execução do serviço. Então, para verificar o espaçamento horizontal e vertical, o vertical neste caso é caso seja necessário aplicar mais uma camada de barra. Então, o espaçamento horizontal ele tem que ser maior ou igual a 20 milímetros, maior ou igual ao diâmetro da barra e maior ou igual a 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado utilizado. Então, são informações que precisamos ter, principalmente do agregado, e a partir da barra escolhida, nós fazemos essas verificações, e o maior valor que der entre esses aqui será o valor escolhido para o espaçamento. Bem assim também para o espaçamento vertical, apenas com a diferença aqui no diâmetro máximo do agregado, que é multiplicado por 0,5. Então, ao escolher o nosso espaçamento, nós encontramos aqui que a largura da minha viga, essa largura final aqui, ela vai ser composta por 2 vezes o comprimento, ou seja, 2 vezes esse comprimento aqui nos dois lados, mais 2 vezes o diâmetro do meu estribo, que é a armadura transversal, mais o número de barras, que neste caso seria aqui o número de barras vezes o seu diâmetro, e por fim o espaçamento aqui, que seria no caso o E vezes n-1, sendo n o número de barras escolhidas. A altura total da minha seção transversal, que neste caso é H, ela vai ser dada pela altura útil, que já é encontrada inicialmente nos cálculos, mais o diâmetro da minha barra sobre 2, ou seja, sabendo que a minha altura útil ela vem até o eixo aqui, o centroide da minha armadura transversal, da minha armadura longitudinal, perdão, ela vem até o centro, então nós temos que considerar ainda a outra metade dessa armadura, que seria o φ sobre 2, mais o diâmetro aqui do meu estribo, mais o cobrimento. Então, com isso, encontramos a altura total. E com essa altura total, nós conseguimos verificar a armadura mínima necessária para esta seção transversal. Esta já é uma verificação que deve ser realizada para conferir se a armadura, a seção, no caso a área de aço que nós encontramos, ela está acima ou igual a essa armadura mínima. Então, a armadura mínima, ela vem justamente dessa fórmula, que me dá aqui a taxa de aço necessária, né? Que seria a área de aço mínima sobre a área de concreto, ou seja, a área de concreto da minha seção transversal. Aqui nós temos valores tabelados para esta taxa de armadura mínima, onde para concretos de 20, 25 e 30 MPa, nós temos aqui, para a seção retangular, uma taxa de aço aqui de 0,15%. Ou seja, substituindo aqui, no caso, para encontrar a minha área de aço mínima, a gente isola, iguala, no caso, a minha taxa de aço, que é encontrada aqui pela tabela, e é só encontrar aqui a minha seção transversal, encontrando o BW aqui e o H, multiplicando, nós teremos aqui taxa de aço vezes BW vezes H, e encontramos a minha área de aço mínima.
Encontrando a área de aço mínima, devemos satisfazer a seguinte condição, que a área de aço mínimo deve ser menor ou igual à área de aço AS calculada anteriormente. Por fim, em alguns casos, exige-se que seja introduzida uma armadura de pele na minha viga, ou seja, são adicionadas em vigas com altura igual ou maior a 60 centímetros. Então, se a minha viga ela tiver uma altura maior ou igual a 60 centímetros, eu preciso adicionar uma armadura de pele. Então, a função dessa armadura é principalmente minimizar os problemas decorrentes da fissuração, retração e variação da temperatura. Então, é mais para que seja feito um controle de todos esses possíveis problemas que podem ocorrer durante aí os processos de cura, principalmente de cura da minha viga. Então, como é calculada essa armadura de pele? Então, o AS pele, né, a área de aço, ela vai ser igual a 0,10 da área de concreto da alma, ou seja, da minha área total aqui da seção transversal. Então, é só fazer 0,10 dividido por 100 vezes a minha área do concreto. Então, o valor encontrado aqui, ele vai ser distribuído para um lado da minha viga, certo? O valor encontrado aqui ele é duplicado tanto para esse lado como para esse. E não é necessária a colocação de uma armadura superior a 5 centímetros quadrados. Ou seja, se for encontrado um valor aqui superior a 5 centímetros, nós mantemos esse valor base para a armadura de pele. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui na aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, comente e entre em contato conosco, que nós iremos sempre ajudar todos vocês. Curta, compartilhe, comente e continue acompanhando os nossos vídeos.